Bom dia para todos. O tema da nossa aula é Renascimento Cultural e Artístico. Essa aula é para a turma do segundo ano do ensino médio da disciplina de artes. Eu sou o professor Wallace Wilk. O Renascimento foi um movimento cultural nascido durante o século XIV na rica cidade de Florença, na Itália. Os ideais renascentistas se espalharam por toda a Europa até o final do século XVI. Os artistas desse movimento visavam resgatar os valores da cultura greco-romana, segundo eles, abandonados no período conhecido como Idade Média. Os renascentistas colocavam em primeiro plano a existência humana, ao contrário do que acontecia no período medieval, em que havia uma excessiva preocupação com os valores religiosos, como a Igreja Católica havia se transformado na instituição mais poderosa da Europa. Ela controlava tudo o que era produzido e divulgado na sociedade. Deus não era negado pelos homens do Renascimento. No entanto, a preocupação com o ser humano e os assuntos terrenos deveria estar em primeiro lugar. A base da cultura renascentista era o humanismo, movimento que apresentava como principais características antropocentrismo, homem como o centro do universo, resgate da cultura e dos estudos da antiguidade clássica, racionalismo. A busca da verdade deve ocorrer por meio da investigação, visto que o homem é um ser racional. O desenvolvimento da arte renascentista. O fortalecimento da burguesia na Europa estimulou a expansão dos ideais renascentistas. Os estudiosos e artistas do Renascimento foram financiados por ricos banqueiros e comerciantes, conhecidos como mecenas. Estes financiavam e divulgavam o trabalho dos artistas em troca de reconhecimento social, por exemplo. A beleza das obras de arte gerava um grande prestígio para as cidades, o que levava os mecenas a competirem para contratar os melhores artistas. Características da arte renascentista. O Renascimento e suas mais variadas expressões surgiram em Florença, mas ao se espalhar para outras regiões da Europa,
adquiriu especificidades de cada local. Apesar da liberdade de criação de cada artista, a arte renascentista apresentava algumas características em comum. Entre elas, pode-se destacar realismo. Os artistas buscavam representar suas criações com o máximo de realidade. Para isso, no centro de suas obras estava o homem e a natureza, com o objetivo de se aproximar dessa realidade. Eles desenvolveram técnicas que visavam expressar os sentimentos e emoções humanas. Valorizavam-se muito os prazeres terrenos e a beleza do corpo, o que antes era considerado pecado pela sociedade medieval. A técnica da perspectiva, a utilização dessa técnica criava uma sensação de profundidade e volume às telas. Seu emprego só foi possível a partir da utilização de figuras geométricas e estudos matemáticos. Até mesmo as obras de arte eram fruto de incansáveis estudos científicos. Valorização da cultura greco-romana. Os renascentistas admiravam a relação dos gregos e romanos com os sentimentos humanos e a natureza. Para eles, tudo que foi criado por essas duas grandes civilizações da Antiguidade Clássica foi perdido durante a Idade Média, devido aos dogmas religiosos. Principais artistas do Renascimento: Giotto, pintor e arquiteto italiano. Os traços realistas expressados em suas obras fazem dele um dos principais artistas do movimento renascentista. Entre suas principais obras, pode-se destacar O Beijo de Judas, A Lamentação e O Julgamento Final. Leonardo da Vinci, um dos artistas mais completos do período renascentista, destacou-se por seus estudos científicos sobre os mais variados assuntos: pintor, escultor, cientista, engenheiro, físico, escritor, entre outros. Leonardo conquistou maior reconhecimento em suas obras artísticas do que em seus estudos científicos. Obras principais: Mona Lisa, Última Ceia. A arquitetura. A cultura greco-romana continuou a influenciar os artistas renascentistas. As obras arquitetônicas não fugiram a essa regra. O resgate da cultura clássica buscava aliar elementos do cristianismo com as manifestações do mundo pagão.
A busca incessante pela beleza levava os arquitetos a investirem na edificação de obras artisticamente perfeitas, que imprimissem as suas características individuais. As obras arquitetônicas eram meticulosamente calculadas. O uso da geometria euclidiana era aplicado na construção de casas, igrejas, vilas, monumentos, etc. Através dos novos meios de divulgação, como por exemplo a invenção da imprensa, das academias literárias e artísticas, contribuiu para a divulgação das obras renascentistas. Os novos meios de se divulgar as criações e artistas fez com que o Renascimento atingisse toda a Europa até o século XVI. Chegamos ao final da aula. Deixo para vocês essas atividades, tá certo? No nosso próximo encontro, vamos resolver essas questões, ou seja, corrigi-las, tá certo? Fica com Deus, pessoal, e até a próxima aula.